Olá, queridos amigos e amigas. Eu sou o Padre José Rui, da Diocese de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E a convite das Irmãs da Toca de Assis, da Missão de Fortaleza, eu vim aqui para dar um pequeno testemunho vocacional. E sou muito grato às irmãs pelo convite, porque as coisas boas têm que ser ditas, né? E a melhor coisa que aconteceu na minha vida, sem dúvida nenhuma, foi o chamado de Deus. Deus me chamou. Me chamou para que eu pudesse servi-lo, né? Eu venho de uma família católica, desde sempre, né? Nasci num berço católico. Minha casa materna, paterna, é ao lado da igreja, então minha infância sempre transcorreu nesse ambiente católico, né? Entretanto, era uma cultura católica muito diluída, não era muito praticante da religião católica, né? Meus pais me incentivavam desde cedo a ir à igreja, e eu muitas vezes fugia, não queria, né? Mas eu ia. O chamado de Deus começou quando eu fazia a minha primeira comunhão. Me lembro que eu tinha 12 anos de idade. Na minha comunidade só existia a Santa Missa uma vez por mês, imagina. Era o terceiro domingo do mês, às 3 horas da tarde. Geralmente é a hora do futebol, né? Mas a gente ia na missa. Meu pai, então, era muito assim zeloso para que eu não faltasse, sobretudo quando era a missa. Nos outros finais de semana era a celebração da palavra. E eu me lembro, quando eu tinha 12 anos de idade, um desses domingos coincidiu com o 4º domingo da Páscoa. E o padre, é o domingo do Bom Pastor, e o padre ele fez uma homilia vocacional, direcionada para isso. Eu me lembro que eu não prestei atenção na homilia. Nada do que o padre disse ficou na minha memória. Eu não me lembro de uma palavra, absolutamente. Entretanto, depois de terminada a homilia, quando o padre preparava as ofertas do altar, aconteceu uma coisa que, para mim, foi a primeira vez, nunca tinha acontecido. Enquanto o padre arrumava o corporal, estendia o corporal. Me lembro dessa cena como se fosse hoje, né? Quando ele estendia o corporal sobre o altar lá da minha capela, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, né? Foi a coisa mais bonita que eu tinha visto, né? E me veio uma pergunta: por que você não pode fazer o mesmo? E eu fiquei assustado. De jeito nenhum. Eu quero me casar. Eu quero ter uma família. Não quero ser padre. Fiquei um pouco assim, assustado, né? Terminei de fazer a primeira comunhão. Continuei ajudando como professor de catequese, mas não tinha ainda uma fé assim muito forte, não. Verdade que não. Mas nessa época eu comecei a frequentar um grupo de oração da Renovação Carismática, que foi a minha comunidade como uma missão, para começar lá um novo grupo de oração. E ali foi realmente um encontro verdadeiro com Jesus, nosso Senhor, que sempre esteve ao meu lado, mas que eu não o percebia, né? O amor à Santa Missa, o amor à confissão sacramental, o desejo de Deus. Foi um tempo que, graças a Deus, eu cresci muito na vida de oração e na leitura das coisas de Deus, sobretudo as obras dos santos, né? A primeira obra que eu li foi o Diário de Santa Faustina, depois o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, e tudo que aparecia interessante, né? Eu lia Padre Léo, Padre Jonas, as pregações dos sacerdotes na televisão. Naquela época também estava começando a TV Canção Nova. Isso tudo me apaixonava, né? Eu tinha mais ou menos por volta dos 15 anos de idade nesse grande encontro. E eu namorava. Eu tinha uma namorada, uma coisa que eu acho que talvez não fosse muito séria, mas para mim era sério, né? E eu entendi que eu tinha que seguir um outro caminho. Eu me lembro que um dia eu estava diante do Santíssimo Sacramento, na capela do Santíssimo da minha comunidade, e eu dizia: Senhor, o Senhor tem que fazer alguma coisa, né? Aqui só tem missa uma vez por mês, Jesus. Terceiro domingo do mês, às 3 horas da tarde, uma judiação. O padre chega cansado e com pressa, porque a minha comunidade, antes era atendida outra comunidade, depois outra comunidade era atendida. Então o pobre do padre, né, para atender todas, ele tinha sempre aquela pressa, né? E às vezes a gente não conseguia se confessar. Eu tinha uma vergonha de me confessar, mas sabia que precisava, né? E eu dizia: Jesus, isso não pode ser. Tem que ter mais padre. Tem que ter mais padre para celebrar a missa, para atender confissão, né? Para que as comunidades sejam melhor atendidas, né? E eu dizia isso sempre. Quando eu ia na Capela do Santíssimo, era um pedido constante, né? E de repente eu comecei a entender, né?
Falei, eu estou pedindo a Jesus sacerdotes, né? Quem sabe sou eu, né? E foi isso, né? Aos 17 eu já estava no seminário diocesano. Terminei o seminário quando eu tinha 24 anos, fui ordenado diácono. Aos 26 fui ordenado sacerdote e hoje tenho 35. E a alegria da minha vida é levantar o cálice da minha salvação, né? É oferecer o sacrifício, atender às almas, amá-las, né? Como Jesus Cristo, querendo cada vez amá-las como Jesus Cristo as ama, né? Esse é o objetivo do meu coração e a minha grande alegria. O primeiro momento, quando eu contei para minha família que eu ia para o seminário, sempre é uma resistência, né? Ninguém, eu acho que pensa assim para o filho como um sonho de consumo que ele seja sacerdote. Eu acredito. E a minha família ficou um pouco resistente. Eu achei que a minha mãe me apoiaria mais, mas minha mãe ficou muito resistente. Ela falou, meu filho, você está ficando doido, né? E bom, mas também não me impediu, não foi uma barreira para mim. O meu pai, eu tive muito medo de dizer para o meu pai que a minha vocação era essa. Entretanto, quando eu disse ao meu pai, ele me apoiou. Ele disse, não, vai lá. E se você se arrepender, volta para casa. Foi isso que ele me disse, né? Muita gente não acreditou em mim. Muita gente me disse assim, olha, te dou 3 meses, com 3 meses você volta. E estou aqui, né? Não voltei. E é isso, é a alegria da minha vida. O que eu diria hoje para um jovem que pensa em ser sacerdote? Seja generoso e não tenha medo. O grande problema da nossa sociedade hoje é falta de generosidade. As pessoas são muito egoístas. Cada um pensa na sua própria vida, no seu próprio conforto, no seu próprio prazer. E achando que desse jeito ganha vida, na verdade perde. Porque a vida não se retém, não dá para fazer pause na sua existência. Sua vida passa, olha, e é um filme contínuo, hein? Cada minuto que passa é um minuto a menos. E a mais, se você oferece a Deus. Mas é um minuto a menos nesta terra. Então a sua vida só tem sentido se ela for dom. Se você não doar a sua vida, é a areia que o vento leva. Mas se você doa a sua vida, então você encontra a semente de eternidade que Deus plantou nela. Eu encontrei a minha. Muitas pessoas encontram no matrimônio, na vida religiosa. Eu encontrei no sacerdócio diocesano. Você quer achar um padre feliz? Pode me procurar. Que Deus abençoe a todos, que esse testemunho vocacional chegue ao coração daqueles que, como eu, vivi há um tempo atrás, as minhas dúvidas vocacionais, que chegue também àqueles que hoje têm as suas dúvidas. E se for dúvidas por causa do seu egoísmo, tira fora. Não vale a pena. Só vale a pena viver por um motivo grande, nobre, gigante. E o seu e o meu motivo é sermos um outro Cristo. Eu no sacerdócio, você é onde Deus te chamar. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Até mais.